Carluxo, toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde. Saúde, minha colega Joyce! E segundou! A Polícia Federal cumpriu na manhã desta segunda-feira mandatos de busca e apreensão para avançar na investigação sobre a atuação da chamada ABIN paralela em governo Bolsonaro. E um dos alvos a gente nem imaginava, né? Que seria Carlos Bolsonaro, do Republicano, que chegou até a ser vereador federal. Você já tinha ouvido falar em vereador federal? Pois é, ele era vereador federal do Rio quando o pai dele era presidente. Bem, na nova ação, a Polícia Federal mira pessoas que foram destinatárias das informações produzidas de forma ilegal pela Agência de Inteligência de Governo Federal de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes ordenou a apreensão de celulares, de computadores, tudo que tivesse na posse de Carluxo e de seus associados. E o Xandão também autorizou acesso a uma tal de nuvem que fica aí, ó, nas internets. É, você que acessa tudo aí pelo seu Android ou pelo seu computador, fica tudo. Você pensa que apagou do computador, você pensa que apagou do celular, mas cuidado, viu? Que fica tudo na tal de nuvem. Tá, mas só que o toque-toque não foi na casa de Carluxo, porque ele estava em Angra, onde ele, o Bolsonaro e os irmãos fizeram a chamada Super Live, a maior live de todos os tempos e de todos os universos. Que para eles essa live é o referencial para colocar dúvida no sistema eleitoral e dizer, olha, a nossa live teve 400 mil, como é que Bolsonaro não ganhou, né? Olha só, 400 mil pessoas representa 0,1% da população de 209 milhões de brasileiros. Será que essa live é um bom referencial para questionar as eleições? Outro detalhe, a live deles fica ali no horário nobre, de 7, 7 e meia, 8 horas da noite. Lula fazia as lives dele de manhã, na hora que o povo estava trabalhando. Como? Tá, concordo com vocês. Lula e sua equipe ainda não pegaram o gingado do mundo digital. Não tem uma boa estratégia de marketing digital e aí ele sempre fica para trás. Eu venho avisando isso faz tempo. Paulo Pimenta. Enfim, mas quando a Polícia Federal chega na casa de Angra, não encontra ninguém. Dizem as más línguas que o Bolsonaro já tinha sido avisado e fugiu. Desapareceu, escafedeu. Ó Carlos Bolsonaro, volte. Onde quer que você se encontre, volte para o seio de Polícia Federal. Ela espera ver você voltando, com os faróis baixos, levando aquela coisa no duro. Olha o que diz a coluna de Guilherme Amado do Metrópole. A Polícia Federal suspeita que a operação contra o vereador Carlos Bolsonaro sofreu vazamento. Chamou a atenção dos investigadores a presença do assessor Edivaldo Souza da Silva às 7 horas da manhã, em meio de um recesso no gabinete de Carlos na Câmara dos Vereadores. O recesso da Câmara do Rio acaba só no dia 15 de fevereiro, depois de Carnaval. O Edivaldo de Souza da Silva acompanhou as buscas e apreensão junto com o segurança da Câmara Municipal do Rio. O assessor já estava no local quando a Polícia Federal chegou. Gente, incrível como todo mundo ligado a Bolsonaro resolveu acordar cedo nessa segunda-feira. Bolsonaro e seus filhos acordaram 5 horas da manhã, é o que dizem, né? 5 horas da madrugada para pescar. O assessor de Carluxo estava lá na Câmara Municipal às 7 da manhã, mesmo no seu recesso. Miserável. Tá, mas antes que o Silas Malafaia apareça por aí gritando de ditador de toga, o Moraes ele não tomou essa decisão sozinho. A Polícia Federal pediu, a Procuradoria-Geral da República avalizou e o Moraes autorizou a operação. É justo.
É muito justo. É justiça. E não foi só buscar apreensão para Carlos Bolsonaro, não. Foi não. Os assessores também foram alvos hoje da operação. Ao todos foram cumpridos um mandado lá na Ilha do Rei, 5 no Rio de Janeiro, 1 em Brasília, 1 em Formosa, lá no Goiás, e outra em Salvador. Segundo a CNN, Polícia Federal apreendeu 2 celulares e um computador com o Carlos Bolsonaro lá em Angra. E também foram levadas anotações da live de ontem. Agora já as informações do canal de televisão Globo News. Um computador da ABIN, da agência, foi encontrado pela Polícia Federal durante as buscas nos endereços ligados ao vereador. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. Mas ó, espera só um pouquinho aí. Como os seguidores aqui do Jumentinho já sabem e conhecem nosso trabalho, apesar da pitada de humor, da irreverência, aqui é um trabalho sério que busca levar informação e conhecimento para todos, desde o doutor até os que não tiveram acesso à educação formal. Mas acima de tudo, nosso compromisso é com a verdade. Então eu não vou aqui espalhar notícias falsas, nem querer lacrar em cima de notícias que não são assim muito verdadeiras. A repórter Daniela Lima, no primeiro momento, no momento ali quente, né, chegando notícia de última hora, também não vou julgar, porque talvez eu, na situação dela, eu faria a mesma coisa, né? Mas ela diz que o computador da ABIN foi encontrado com o Carlos Bolsonaro, né? Como se fosse lá na casa de Carlos Bolsonaro. Quando, na verdade, o equipamento da ABIN foi recolhido pelos policiais federais na residência do Jean Carlos Rodrigues. Ele é militar do Exército e tinha sido cedido para a agência na gestão do Alexandre Ramagem. O Rodrigues é casado com uma servidora da ABIN. Então ainda não se sabe muito bem se o computador estava com o militar ou se ele estava com a servidora. E por que estaria com eles? Esquadrão Relâmpago! Ok, mas voltando para o que já se sabe sobre as investigações, além de estar claro que era a vontade de Carlos Bolsonaro criar a tal ABIN paralela, o Bebiano falou isso lá no Roda Viva, a proximidade do Carlos com Ramagem e todas as outras coincidências, segundo o Metrópole, fontes ligadas à investigação disseram que a Polícia Federal descobriu ao menos 2 situações em que Carlos teria se beneficiado pela suposta ABIN paralela. Ramagem teria mapeado rivais políticos de Carlos lá no Rio de Janeiro. Pode isso, Arnaldo! E um dos casos, uma assessora lá de Carlos Bolsonaro, foi flagrada em mensagem pedindo a Alexandre Ramagem, que era então diretor da ABIN, para descobrir inquéritos sigilosos em que membros da família Bolsonaro estariam envolvidos. E outra prova colhida pelas autoridades foi um pedido supostamente ligado a Carlos ou um dos seus assessores para que o Ramagem fizesse um levantamento de todos os inquéritos eleitorais em curso na Polícia Federal do Rio contra possíveis rivais políticos. Segundo uma fonte, não sou eu que estou dizendo, essa pesquisa teria sido feita e entregue ao Carlos Bolsonaro. O cão é muito bem articulado. Então, estamos chegando ao fim do vídeo. Essas são as informações que trago por enquanto. Já já a gente tem mais, mas é claro que o Bolsonaro e família nega tudo. Inclusive na live de ontem, domingo, Bolsonaro disse que Ramagem era um cara fantástico. Nova narrativa agora, a BIM paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. Presidente, eu vou... Mas veja, Bolsonaro também já defendeu muita gente inocente. Ele defendeu o Daniel Silveira. Se discute que houve um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser 8 anos e 9 meses de cadeia em regime fechado, perda de mandato, inelegibilidade e multa. Houve um excesso. O Adriano da Nóbrega. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. Compareceu o coronel Menique, é um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro. Compareceu fardado, ao lado da promotoria, né? E ali
falou o que queria e o que não queria contra o tenente. Contra o tenente. Acusando de tudo que foi possível, inclusive, né? Se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. O Coronel Cid. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo pra ele. E diz que colocava a mão no fogo pelo seu ex-ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Então, meus amigos bolsonarentozinhos, fiquem tranquilos, porque o fim do Hamas será o mesmo de todos.